E no vídeo de hoje veremos o resultado da Sanepar, vamos calcular e atualizar o preço teto, estipular também o nosso dividendo projetado e entender se a Sanepar hoje está barata e se compensa ou não investir. E antes de tudo, não esqueça de se inscrever aqui no canal para ficar por dentro de todas as novidades e também se tornar um membro apoiador. Sem enrolação, vamos para os destaques do resultado. O seu lucro teve uma queda comparado ao mesmo trimestre do ano passado, acabou finalizando o segundo trimestre de 2024 com 375 milhões, o que foi em 2023 422. A sua dívida ainda se mantém bem tranquilo em 1,7 vezes seu EBITDA, a sua receita cresceu 8,4% e os seus investimentos deram uma decaída, o que acarretou também numa dívida um pouquinho menor. Acabou aumentando as suas economias com água e também com esgoto, e a sua margem EBITDA também acabou reduzindo um pouco, o que impactou diretamente no seu lucro. Porém, na sua receita tivemos uma alta de 8,4% em relação ao mesmo trimestre, porém do ano passado. O que aconteceu foi que a sua margem líquida teve uma queda muito grande, praticamente 5 pontos percentuais, caiu de 27,5 para 22,5. A mesma coisa com a sua margem EBITDA. Já o seu ROI praticamente se manteve no mesmo patamar, caiu 0,1 pontos percentuais, mas o seu ROIC acabou subindo 0,3 pontos percentuais. Então acabou tendo uma pequena elevação que acaba sendo favorável para a captação de dívidas. Hoje o seu endividamento comparado ao seu PL acabou também caindo um pouquinho. Esse é um ponto positivo, e a sua dívida teve uma pequena redução de 0,1 pontos percentuais. Lembrando que a Sanepar também tem contratos, assim como a Taesa, por exemplo, com uma longa duração. Grande parte deles duram 24 anos, e o menor seria 16,4 anos, que seria o projeto Maringá. E todas as suas concessões é de água e também esgoto, sendo que principalmente a de Curitiba representa 22% da sua receita. Então essas concessões também são reajustadas por índices inflacionários, por isso que a empresa é muito perene, acaba subindo a receita de acordo com a inflação. E para calcular o preço teto eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar o resultado do acumulado em 6 meses de 2024 e vou multiplicar por 2. Claro que no terceiro trimestre, caso tenha um resultado melhor, você pode atualizar para cima, e caso tenha um resultado pior, aí atualiza para baixo. Então 755 milhões multiplicado por 2 teríamos um resultado de 1,5 bilhões. Então preenchendo com um lucro de 1,5 bilhão e 35% de payout teríamos um dividendo de 35 centavos. Se quiséssemos 6% de yield para comprar a empresa, o preço teto seria 5,83. Teria 0,8% de margem de segurança, uma pequena margem ainda pela frente. Mas o que acontece é que a tendência é que a empresa continue crescendo, de acordo com seus últimos resultados. A empresa cresceu o lucro praticamente todos os anos, então não é porque um trimestre veio ruim que os outros também vão vir. Em 2023 ela teve um lucro de 1,5 bilhão, então estipular praticamente o mesmo lucro para 2024 fica muito modesto e muito pessimista, já que a empresa cresce receita e lucro praticamente por índices inflacionários, então por isso que a empresa é muito perene. Ela teve um crescimento nítido como se fosse uma escadinha no longo prazo. A sua receita cresceu em linha com o seu lucro, então por isso a empresa tem suas concessões reajustadas pelo IPCA ou então pelo IGPM, acaba tendo uma receita maior, o que acarreta no lucro. O problema desse trimestre foi a questão das suas margens, que teve uma queda mais acentuada. E hoje ainda tem uma distorção, o seu lucro está acima da sua cotação de acordo com suas médias anteriores. Ela deveria valer por volta de R$ 7,00. E calculando o seu lucro projetado, ficaríamos por volta de 0,99. Arredondando para 1, teríamos hoje um PL bem próximo do atual de 5,79, e isso sem estipular um crescimento nos lucros. Mas o que acontece? Um lucro de 1,5 bilhão eu acho muito modesto para a Sanepar. Eu prefiro manter a minha projeção de 1,6 bilhão, que é a projeção ainda bem pé no chão. Aí o preço teto já seria mais do que R$ 6,00, 6,18, e teria mais do que 5% de margem de segurança. Já que também o seu ROI e o seu ROIC ainda se manteram em níveis satisfatórios de acordo com a sua média, o problema foi as suas margens, mas como sua receita é principalmente reajustada pelo IPCA e pelo IGPM,
acaba que agora a expectativa é que tenha um aumento no IPCA e no IGPM, ou seja, acarretando numa receita maior, logo num lucro maior também. Inclusive, o lucro por ação em 2023 foi 0,99. Se estipulássemos R$1 para 2024, praticamente não teria crescimento. E na questão dos dividendos, já temos 15 centavos anunciados para 2024. Na verdade, não sabe ainda a data de pagamento. O que acontece é que está provisionado, a Datacom foi lá no dia 28/6, e esses dividendos que foram pagos no dia 27/6 foi com base no ano exercício 2023. Então a Sanepar tem esse problema que é a demora para pagar os seus dividendos. Mas depois que você já tem a empresa por 6 meses, 1 ano, sempre você recebe dividendos com base no ano passado. Então se esperássemos um dividendo por volta de 35 centavos, tirando os 15 centavos que já foram pagos, teríamos por volta de 20 centavos de forma saudável. Nem estou considerando aqueles 3 bilhões de precatórios que a Sanepar pode receber logo mais. Então 20 centavos na cotação de 5,79, teríamos um yield de 3,45%. Agora pegando o total de 35 centavos, dividindo por 5,79, aí teríamos um yield de aproximadamente 6%, o que acaba sendo superior ao yield de hoje. E, inclusive acaba sendo superior também à sua média de dividendos, que é 5,5%. E em questão de dividendos pagos, também tivemos uma crescente em longo prazo. Claro que não é nada explosivo, até porque é característica da empresa, um crescimento mais lento. E a empresa ainda é negociada abaixo do seu valor patrimonial e abaixo da média. Nem se compara a 2019 e 2020, quando ela estava muito cara, negociada a 1,7 vezes seu patrimônio. E o seu PL de 5,7 vezes ainda fica abaixo da sua média, principalmente também abaixo de anos anteriores. E comparando as duas estatais, a Sanepar com a Copasa, eu ficaria hoje com a Copasa, está num PL mais atrativo, paga um yield muito maior, não tem essa demora que a Sanepar tem, acaba tendo uma margem um pouquinho menor, porém em questão de ROI e ROIC leva vantagem, crescimento de lucros e de receitas também. Então na minha visão, hoje a Copasa estaria mais barata, mas a Sanepar também teria margem, então vai variar do que você vai preferir. Levando em conta que a Copasa, com o meu lucro projetado de 1,5 bilhão e 70% de payout, então detalhe, ela paga esse dividendo maior porque tem um payout praticamente o dobro da Sanepar, que é por volta de 30 a 35%. Então não é que a Sanepar não seja lucrativa, é que ela distribui um dividendo baixo em relação ao seu lucro. Se ela aumentar o seu payout, pode dobrar o dividendo facilmente. Então a Copasa hoje teríamos um preço teto de R$ 27, estipulando 10% de yield, ou seja, 27% de margem de segurança. E entre a Sanepar número 3, número 4 e número 11, eu iria para o número 4. Por mais que tenha um PL um pouquinho mais alto e um valor patrimonial também, está pagando um dividendo um pouquinho maior. Isso porque tem aquele bônus das ações número 4. E as ações número 3 têm aquele direito ao voto, mas para quem é um pequeno investidor, praticamente nem faz diferença. Lembrando também que as ações units da Sanepar é composta de uma ação ordinária com o final número 3 e 4 ações preferenciais com o final número 4. Então é uma junção, é um pacote que você compra. Então já comenta aqui embaixo qual empresa que você prefere. A Sanepar pagando 35, 30% de payout e um dividendo de 6%, ou então a Copasa pagando por volta de 70% com um dividendo bem maior. Também não se esqueça de se tornar um membro apoiador aqui no canal. Você recebe selos de fidelidade para te diferenciar nos comentários, tem prioridade de resposta, acesso a uma planilha de preço teto e a um grupo no WhatsApp exclusivo para membros. Tudo isso por somente R$ 2,99 por mês. Fica um valor bem acessível, você nem percebe que está pagando, mas me incentiva demais.